Bom dia, graça e paz, mulheres separadas por Deus para esse tempo, mulheres que foram escolhidas por Deus, chamadas, aceitaram o chamado para estarem aqui vivendo algo tão profundo da parte do Senhor. É por isso que eu continuo insistindo com você. Tire esse tempo de maneira intencional. Essas meditações, elas não são estudo bíblico. Não é para você ler e ir para a profundidade teológica, mas é para você trazer a luz da verdade da palavra, a cura para as suas emoções, para aquilo que ainda precisa ser enxergado dentro de você. Nós já voltamos à nossa originalidade, entendemos a simplicidade de tudo que temos que viver, como nosso Deus é simples, e agora estamos aqui sendo confrontadas a mudar a nossa forma de pensar, de mentes escravas a governantes da aliança, e não somente na área de transformação da nossa mente em relação a pensamentos, a crenças limitantes, mas também no mundo espiritual. Deus tem trazido aqui chaves específicas para a libertação espiritual de cadeias que nos prendem mentalmente. E hoje, dia 13, nós vamos falar sobre quando Deus confronta os sistemas que nos governam. A nossa leitura está em Êxodo do 7 ao 9. E há uma chave espiritual muito forte. Deus não liberta apenas pessoas. Ele confronta os sistemas que moldaram a sua forma de pensar. Então eu quero que você fique muito atenta a essa leitura que eu vou fazer aqui agora do devocional, e depois nós estaremos fazendo a reflexão e você vai ver como o Senhor trabalhou nesse conteúdo nesse dia de hoje. E em Êxodo 7 ao 9, Deus entra em confronto direto com Faraó. Mas esse confronto não é apenas político ou histórico, é teológico. Cada praga não é aleatória. Elas atingem áreas que o Egito acreditava controlar. Deus expõe uma a uma as falsas seguranças, os poderes aparentes e o sistema que sustentavam a sensação de domínio. Aqui nós vemos algo profundo. Faraó não nega a existência de Deus. Ele resiste à autoridade de Deus. Seu coração se endurece porque perder o controle significa perder a própria identidade, o poder, a segurança. Aqui está uma dificuldade real no nosso tempo. Não é negar a Deus, é negociar com Ele. Faraó tenta acordos, liberdade parcial, obediência controlada, entrega com limites. Isso revela uma mente escrava sofisticada. Quer alívio, mas não rendição. Quer intervenção, mas não governo. Mesmo quando os sinais são claros, Faraó endurece o coração repetidamente. A palavra ela é fiel em nos mostrar dois movimentos. Há momentos em que Faraó endurece o próprio coração e há momentos em que Deus confirma esse endurecimento. Isso não é crueldade divina, é justiça revelacional.
Deus respeita decisões repetidas. Aqui no nosso tempo, muitas pessoas não estão presas por falta de poder de Deus, mas por resistência interna ao governo de Deus. Querem mudança sem transformação, vitória sem confronto, libertação sem abandono de sistemas antigos. Enquanto isso, o povo de Israel assiste aos sinais, mas ainda não governa. Eles são beneficiários do livramento, não participantes conscientes da aliança. A mente escrava observa Deus agir, mas ainda não sabe caminhar com Ele. Aqui temos algo revelador e essencial para a cura da nossa alma. Milagres não transformam mentalidades automaticamente. Sem rendição, até sinais se tornam apenas eventos. Existem pessoas que vivem esperando que Deus mude tudinho em volta dela. Mas elas resistem quando Ele começa a mexer por dentro. Pessoas que toleram padrões que Deus já decidiu confrontar. Elas se acostumaram a viver sob pressão emocional constante. Negociam limites com Deus para não perder o controle. Preferem um Egito conhecido a uma liberdade que exige fé. E o nosso tempo sofre de um endurecimento silencioso. Não gritamos contra Deus, apenas adiamos obediências. Não rejeitamos a palavra, apenas a interpretamos a nosso favor. Somos motivacionais em todo o tempo. E assim, o coração vai ficando rígido, não porque somos rebeldes, numa rebeldia aberta, mas por acúmulo de resistências pequenas. Deus não controla para destruir. Ele não confronta para que a gente seja totalmente acabado, para Ele mostrar que Ele é poderoso. Ele confronta ali para nos libertar. E toda libertação passa pelo colapso que parecia sustentar a nossa vida. O Senhor vai desmoronar estruturas. E eu sempre digo, nós podemos estar todos reconstruídos na nossa visão, mas um tijolinho que estiver fora do lugar vai comprometer toda a construção. E o Senhor, Ele já está nos tirando desta mentalidade que não aceita, que é crítica. Nós temos que cuidar muito desse lugar. Às vezes nós vamos nos esfriando espiritualmente e vamos saindo de um lugar que a gente chama de amadurecimento, mas entramos num lugar crítico e começamos a olhar as pessoas com crítica, tudo que elas fazem, as atitudes, como elas pensam, como elas acham. E esse lugar é um lugar muito perigoso, é um lugar que nos sabota, é um lugar que a nossa mente entra num cativeiro sem perceber. Ela apenas muda de cativeiro, na verdade. Se tornam fugas. Fugas espirituais, fugas mentais, fugas de controle, fuga de governo, né? E nós temos que ter a mente governante na aliança. Nós temos que ter o governo de Deus sobre nós. E a partir disso governarmos as nossas atitudes. Sermos conscientes e corretas à luz da palavra de Deus. Então, agora vamos fazer a nossa oração. E eu peço que, se você puder novamente, coloque a sua mão na sua cabeça e ora com muita fé, porque eu tenho certeza que cada oração dessa destrói cadeias. Senhor,
Hoje eu reconheço que existem áreas em mim que ainda resistem ao teu governo. Eu confesso a negociações que fiz, limites que impus, adiamentos que justifiquei. Não endureças o meu coração. Quebra-me antes que eu me acostume com a resistência. Desmascara em mim os sistemas que governam as inseguranças e as seguranças falsas, os controles emocionais, os pactos silenciosos com o medo. Eu quero apenas ver os teus sinais. Eu quero viver sob o teu governo. Arranca de mim a mentalidade que negocia, que adia, que controla. Forma em mim uma mente de aliança, uma mente sensível, obediente, rendida. Que eu não endureça onde tu está falando. Que eu não resista onde tu estás libertando. Aleluias. Em nome de Jesus, amém. Hoje, Deus não está pedindo força. Ele está pedindo rendição total. Onde o coração se rende, a mente começa a ser transformada. E eu sinto isso muito forte. E além dessa oração guiada aqui, conduzida, ore ao Senhor para quebrar todas as tuas resistências. Eu repreendo agora da nossa vida toda resistência. Eu quebro em nome de Jesus toda resistência. Em nome de Jesus. Amanhã nós vamos para o 14º dia e veremos o ponto de ruptura. Quando Deus decide que não haverá mais negociação. Ou o sistema cai, ou o povo permanece preso. A liberdade se aproxima. Mas antes, a decisão precisa ser interna. Deus te abençoe abundantemente. Que seja um dia de quebra de resistência para você. E que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, na minha vida, em nossas vidas.